Ora, agora foi de esportes, o Sport Center chega com tudo sobre Corinthians 1, São Paulo 2, fim do tabu na Neoquímica Arena. A gente vai colocar os melhores momentos, mas antes de mais nada, meu boa noite. Começarei com o Gustavo Zupac, o aniversariante do dia. Boa noite, parabéns, Zupac. Muito obrigado, Mota. Boa noite, André, boa noite, Feliz aniversário. Muito obrigado, uma alegria estar aqui completando meus 40 anos de idade. Fazendo o que eu gosto, na emissora que eu gosto, no programa que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, falando do que eu gosto. Então, bom demais e teremos um majestoso com muitos detalhes para a gente aprofundar. Tem bastante coisa interessante no Clássico Quente, que terminou com o vencedor merecedor. Vitorioso foi merecedor. São Paulo jogou melhor, foi mais inteligente e mereceu vencer. Melhores momentos na tela, André Kfouri, 2-1 São Paulo. André, boa noite. Boa noite, Felipe e Gustavo. Feliz aniversário, uma ótima noite a todos. Vamos juntos nesse Sport Center com o assunto principal, que é o majestoso que terminou agora há pouco em Itaquera. E depois de 10 anos, o São Paulo, com méritos, eu concordo com o que o Gustavo disse, finalmente venceu um jogo na casa do Corinthians. E venceu porque, acima de tudo, é um time claramente superior ao Corinthians, de uma maneira muito notável. A bola do Wellington Rato, o mesmo autor do golaço no Morumbi, naquele primeiro tempo que serviu para o São Paulo desossar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil. O Wellington Rato coloca essa bola para o Caleri com uma categoria e uma precisão, assim, mais da metade do gol. O Caleri dominou muito bem, finalizou melhor ainda, mas a bola que ele recebeu do Wellington Rato foi uma tremenda bola. E no final do primeiro tempo, perdendo por 1-0, o Corinthians perde um jogador, né? O Caetano praticamente solicita ao árbitro de vídeo que analise um lance dele, no qual ele colocou a mão no rosto de um adversário. E quando você faz isso no futebol de hoje, as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem achar que é excesso de rigor, podem achar que tem que ser assim mesmo. O fato é que é difícil você querer discutir com a forma como o jogo é arbitrado hoje. Então, número 1, existe o VAR. Comentários como, num futebol sem VAR, não existe. O futebol tem VAR. A gente viu domingo no jogo do Vasco, um futebol sem VAR, o que acontece. Exato. O futebol tem VAR e o VAR não é um acessório. O VAR faz parte da regra do futebol hoje. Se você for lá no site da FIFA, abrir o PDF com as regras do futebol, o VAR estará lá. E você pode achar que foi uma expulsão injusta, exagerada, ou você pode concordar com ela. O fato é que o Caetano, zagueiro do Corinthians, pediu para o VAR chamar o árbitro e mostrar o lance a ele no monitor. Com um jogador a menos e perdendo, à espera de um milagre, né? A gente gosta de filmes aqui. À espera de um milagre foi a situação do Corinthians no segundo tempo e no minuto 7, o Luiz Gustavo fez o segundo gol de São Paulo, uma bola aérea, mais uma falha. Assim, eu estou voltando alguns anos no tempo. O Corinthians leva gols em bolas aéreas, em cobranças de escanteio, há anos e anos a fio. Leva muito do Palmeiras. Assim, o Palmeiras é um time que faz muito gol assim contra todo mundo e faz contra o Corinthians também. E aí foi uma situação absolutamente de espera para o tabu terminar, né? O Kaique entrou. Aliás, o Corinthians terminou o jogo com 7 jogadores oriundos das categorias de base. Você pode dizer, nossa, isso é muito bom. A base do Corinthians está realmente preenchendo o time principal, é ótimo. Mas muitas dessas substituições foram feitas pelo técnico Mano Menezes no sentido, eu creio, de mostrar para o torcedor, mostrar para todo mundo que está prestando atenção, que é isso que ele tem para trabalhar hoje. É isso que ele pode fazer. Se você olhar as substituições feitas pelo São Paulo e pelo Corinthians, você vai ver a diferença técnica entre os elencos. O Kaique, que é o autor do gol do título da Copinha, fez um gol no minuto 45, o juiz deu 5 minutos de acréscimo, o Corinthians não criou depois e perdeu merecidamente. O São Paulo venceu merecidamente, o São Paulino não precisa mais lidar com isso. Há algum tempo também deixou de ouvir que não ganhava no Allianz Parque, hoje venceu finalmente em Itaquera e não há mais tabus a serem derrubados. Olha, pessoal, a gente tem muitos destaques aqui para esse jogo. Corinthians 1, São Paulo 2, já os nossos repórteres trazendo o ambiente, a gente tem muitas imagens. Vamos comentar a arbitragem, que hoje teve papel central, costuma ser assim no futebol brasileiro.
Acertos, erros, Renato Ruel estará conosco. De um São Paulo que fez 1-0 com o Caleri, Luiz Gustavo fez o 2-1 de cabeça. Ó, virou um artilheiro no São Paulo. Belíssimo gol. E nos acréscimos, o Arthur Souza fazendo o gol do Corinthians. O Caetano foi expulso aos 43 minutos, então ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 1-0. Claro que esse jogo, do ponto de vista do Corinthians, tem o jogo, tem o resultado, tem a queda do tabu, mas tem um contexto gigantesco. Claro. Do lado do São Paulo, tem o fim de um tabu, tem um bom início de ano, mas tem uma Supercopa chegando, uma decisão com o Palmeiras. É um resultado que pesa mais para o lado... É um alívio para o São Paulo que acaba um jejum, mas o lado do Corinthians bastante pesado. Mas eu acho que é relevante, porque naturalmente... Esse debate e, com certeza, o feedback que a gente vai ter do estádio, Zupac, vai ser muito relacionado ao Corinthians pelo ambiente ser corintiano. Mas eu queria até aproveitar para ver o lado São Paulino de uma queda de um tabu. Se a gente pegar os últimos anos, foram várias vezes que a gente até brincou que parecia um debate em looping, né? Dessa vez é uma grande chance para o São Paulo. Só que nos últimos 3, 4 anos, São Paulo ia à arena, parecia um momento favorável e não acontecia. O Caleri falou isso no intervalo. O que vale essa vitória, além de terminar um tabu? Eu acho que ela reforça a relação de confiança que o torcedor desenvolveu com esse time e o sentimento de confiança que esse time passa para o torcedor. A construção desse time campeão que o São Paulo tem hoje, o São Paulo tem um time campeão, um time vitorioso, essa relação foi construída através de momentos cruciais. Então o São Paulo derruba o Palmeiras na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Corinthians na Copa do Brasil, o São Paulo derruba o Flamengo na Copa do Brasil. O São Paulo mostra para o seu torcedor, depois de anos e anos e anos de frustração, até com times bons, mas que na hora H não se mostraram confiáveis, como o São Paulo, por exemplo, fraquejou diante do Independente Del Valle na final de Copa Sul-Americana e outros duelos, mas esse time mostrou na última temporada e a gente destacou muito isso no título da Copa do Brasil, uma simbiose entre a frequência da arquibancada e o que se sente em campo. Era um time que estava muito afim de ganhar pelo São Paulo e se mostrou confiável. Hoje era mais uma dessas barreiras. Não era um jogo relevante para a competição, não é uma competição relevante, não era um jogo que valia título, mas tinha a questão do tabu. E esse time mostrou para o torcedor que pode confiar nele. E esse é um time casca grossa que o São Paulo tem. Além de um time tecnicamente bem bom, agora com os reforços contratados, com um banco muito bem alinhado com o time titular, tirando o centroavante, tirando o lateral esquerdo, mas no mais, é um banco bem alinhado. Então, o Wellington Rato não está bem, entra o Nicão. Eu vou tirar o Lucas, vou botar o Ferreirinha. Vou tirar o Pablo Maia, o Alisson, vou botar o Luiz Gustavo. O Luciano não está bem, tem o Galopo, tem o Rames, tem os zagueiros, né? Jogando agora o Diego, o Arboleda, tem o Alan Franco, o Ferrarese, enfim. São Paulo tem opções. Então é um elenco mais equilibrado que no jogo de hoje mostrou para o torcedor que em jogos grandes esse time é confiável. E o São Paulo vai ter outro jogo grande no domingo contra o Palmeiras. O Palmeiras é ligeiramente favorito, acho que ligeiramente, pelo momento, favorito para o confronto. Mas o São Paulo vai com condições plenas de derrubar o Palmeiras mais uma vez, de fazer um grande jogo. Acho que hoje o São Paulo foi muito inteligente para jogar. O jogo ele pode ser fatiado em alguns momentos. Acho que até o gol do São Paulo eu gostei mais da postura do Corinthians. O Corinthians tentou jogar com muita dificuldade para construir chances, mas o Corinthians tentou jogar, o São Paulo marcando num bloco médio para trás, mas de uma maneira inteligente, esperando um erro do Corinthians para conseguir jogar em profundidade e aproveitar um Corinthians saindo. Vem o primeiro gol do São Paulo, o São Paulo passa a controlar o jogo. Vem a expulsão do Caetano, o São Paulo passa a ser soberano no jogo. E aí, da metade do segundo tempo para frente, o Mano bota os meninos e o Corinthians dá uma reacendida. Então, acho que o São Paulo não fez um jogo tecnicamente brilhante, não mandou no jogo o tempo todo, mas controlou o jogo quando ele precisou ser controlado e teve uma postura tática e uma inteligência para jogar um jogo desse tamanho muito grande. Tá legal de acompanhar os primeiros passos do São Paulo, do Thiago Carpini.